Isso foi criado para bloquear seu terceiro olho. Digo isso com cuidado, mas também com certeza. Há padrões, rastros e relatos que apontam para algo que reprimiu, desacreditou e, muitas vezes, escondeu o acesso ao que culturas antigas chamavam de visão interior. Neste vídeo, eu vou mostrar por que acredito que esse bloqueio existe, quais são os 3 mecanismos que o sustentam e, sobretudo, o que as tradições ancestrais deixaram como contramedida. 3 chás sagrados que, quando usados com responsabilidade, intenção e cautela, podem ajudar a desfazer camadas desse impedimento. E sim, vou ensinar receitas, rituais simples e um protocolo prático para você começar uma jornada com disciplina e registro. Começo com uma imagem. Imagine um véu rente aos seus olhos, tão fino que você quase não percebe, até que alguém puxa esse véu e você vê outro tipo de luz, outro tipo de detalhe. Agora imagine que, ao longo dos séculos, houve esforços dispersos, leis, doutrinas, modos de vida industrializados, atitudes culturais, que juntos mantiveram esse véu no lugar. Não estou dizendo que existe um plano único e organizado, com responsáveis identificáveis e uma lista de nomes. Há indícios históricos de perseguição a práticas xamânicas, queimas de plantas sagradas, desacreditação sistemática de saberes tradicionais. Quando for preciso apontar um agente, vou chamar de indefinido. Não porque não tenha ocorrido, mas porque os sinais vêm de muitos lados. Colonizadores, sistemas religiosos, pressões econômicas e a própria aceleração da modernidade que nos adormeceu. O que isso significa para você, aqui e agora? Significa que parte do bloqueio é social e cultural. Hábitos, narrativas e economia que desvalorizam experiências interiores. Parte é físico e ambiental. Poluentes, ruído, alimentação e ritmo de vida que embotam os sentidos. E parte é simbólico e ritual. A perda de práticas que ensinavam como abrir e cuidar da visão. São 3 mecanismos que eu vejo repetindo-se na história e na vida moderna. E cada um deles pode ser estudado, confrontado e, na prática, suavizado. Se isso ressoa com você, eu quero ouvir. Comente depois se já sentiu algo sendo bloqueado em sua percepção. O primeiro mecanismo é a proibição e a desacralização. Em várias culturas, plantas que despertavam estados de percepção foram perseguidas, taxadas como heresia ou demonizadas. Existem registros de sacerdotes e oráculos que mantinham a visão como segredo ritual. Quando esses saberes foram confrontados por poderes coloniais ou institucionalizados, muitos elementos foram queimados ou proibidos. A mensagem social foi clara. Certas formas de ver não pertencem ao povo. Isso cria um trauma coletivo. As práticas são esquecidas, os nomes se perdem, e a curiosidade legítima passa a ser associada ao erro. Por isso, quando falamos em reabrir a visão, um dos passos é recuperar respeito e ritual, não como mistificação vazia, mas como reintrodução de disciplina, intenção e linguagem para aquilo que se viveu. O segundo mecanismo é a cultura material da modernidade. Industrialização, alimentos processados, luzes artificiais, ruídos, excesso de estímulos. Esses fatores criam um estado de atenção fragmentada, que adormece a sensibilidade sutil. A pineal, aqui tratada como símbolo e também como glândula referida por tradições, não é um interruptor mágico. No entanto, muitas práticas populares dizem que certos estados podem ser favorecidos por um corpo mais limpo, sono regulado e ambientes de menor poluição sensorial. Novamente, não digo que exista prova científica absoluta de que isso ativa o terceiro olho, mas há coerência nas tradições. Atenção, silêncio e ritual ajudam a perceber camadas da experiência que antes pareciam invisíveis. O terceiro mecanismo é a perda do plantio e do uso tradicional das ervas. Quando saberes sobre plantas foram silenciados, as pessoas perderam memórias práticas. Como preparar, quando colher, como intencionar o uso.
Sem esse conhecimento, muitos recursos que poderiam funcionar como contramedida foram deixados de lado. A boa notícia é que essas tradições sobreviveram em fragmentos, na boca de avós, em textos antigos, no corpo de comunidades indígenas e populares, e podem ser resgatadas com responsabilidade. Diante desses três mecanismos, a pergunta que surge é direta. Se algo foi criado para bloquear, o que pode desfazer esse bloqueio? A resposta que trago combina arqueologia do espírito e botânica prática. 3 chás, cada um com uma função simbólica e prática, que, usados com intenção, podem agir como contramedida simbólica ao bloqueio. Vou falar sobre origem, efeitos relatados pelas tradições, receitas precisas e rituais simples para consumir essas infusões. Em cada bloco, explico por que aquilo importa no contexto do bloqueio e quais cuidados tomar. O primeiro chá que apresento chama-se, em muitas tradições, chá das visões. Sua base é a artemísia, combinada com hortelã. A artemísia aparece na mitologia grega, em ritos populares e na prática de xamãs de várias partes do planeta. É uma planta que acompanhou ordens de sacerdócios e práticas populares por jovens e anciãos, que buscavam clarificação simbólica. A hortelã, por sua vez, traz frescor, clareza respiratória e ajuda a assentar a mente. Juntas, dizem as tradições, elas abrem janelas de percepção sem empurrar o praticante para estados extremos. A receita prática: use 1 colher de chá de artemísia seca e 1 colher de chá de hortelã seca por xícara de água. A água deve estar quente, mas não em fervura intensa. Prefira 90-95 dEC. Deixe em infusão por 10-15 minutos. Coe e beba preferencialmente em ambiente calmo. Beba sem pressa, saboreando cada gole. O ritual que proponho é simples. Antes de ferver a água, escreva em seu diário uma intenção clara. Uma frase curta, por exemplo, quero maior clareza sobre X. Ou, peço abertura para ver o que preciso aprender. Acenda uma vela pequena se isso fizer sentido para você. Respire 3 vezes de olhos fechados e visualize suavemente o véu sendo puxado. Tome o chá sentado, com as mãos envolvendo a xícara, e perceba as sensações no corpo. Anote depois qualquer imagem, sensação ou pensamento que venha, sem julgar. Por que isso importa frente ao bloqueio? Porque o primeiro mecanismo que citei é a perda de ritual e desacralização. Reaprender a preparar e a intencionar uma infusão é um ato de recuperação cultural. É uma pequena insurreição contra a ideia de que a visão interior não nos pertence. Advertência importante: artemísia não é indicada para grávidas ou lactantes. Também deve-se evitar se você faz uso de antidepressivos, ansiolíticos ou outros psicotrópicos sem orientação médica. Não dirija após o consumo se você sentir alterações na sua atenção. Se estiver em uso de medicação controlada, converse com um profissional de saúde antes de experimentar. O segundo chá é o chá da percepção expandida, com damiana e canela como base. A damiana tem origem em tradições mexicanas e centro-americanas, onde era considerada planta de conexão emocional e sensorial. A canela traz aquecimento corporal e um toque de ancoragem, ajudando a integrar qualquer sensação que surja. Juntas, elas costumam ser descritas como facilitadoras de leve expansão sem descontrole. A receita: 1 colher de chá de folhas de damiana secas por xícara de água, mais uma pequena lasca de canela ou 4 colher de chá de canela em pó. Deixe em infusão por 10-15 minutos. Se usar canela em pau, coloque-a na infusão enquanto aquece a água para que libere mais aroma. Tome preferencialmente à tarde ou no início da noite, em um momento em que você já esteja em casa e não precise dirigir depois. O ritual pode incluir música suave de tom mais grave, luzes amareladas e respirar conscientemente por alguns minutos antes de beber. Novamente, registre tudo no diário. Escreva ao menos 3 impressões depois da infusão: imagens, memórias, cenas que retornaram ou insights. Aqui,
O papel contra o bloqueio é claro. O segundo mecanismo, a cultura que embota os sentidos, responde bem a práticas que retomam o corpo sensorial. Damiana, nas tradições, é um chamado para a sensação recuperada. Canela é aterramento. Advertências. Damiana pode interagir com medicamentos para diabetes por seu efeito nos níveis de glicose. Se toma antidepressivos, ansiolíticos ou outros psicotrópicos, consulte um médico. Evite engravidez e amamentação. Não misture com álcool, nem faça atividades que exijam atenção elevada logo após o consumo. Frequência recomendada: 2-3 vezes por semana nos chás mais leves. Observe sempre como seu corpo reage. O terceiro e mais ritualístico chá eu chamo de chá do portal. Lótus azul com camomila. O lótus azul tem uma história poderosa no Egito Antigo, associado a sacerdotes e práticas noturnas de contemplação. Era considerado um facilitador do sonho lúcido e da sensibilidade aos símbolos. A camomila acalma o sistema nervoso e ajuda a integrar as experiências, suavizando qualquer desassossego. Devido à sua natureza mais delicada e também mais simbólica, recomendo usar o lótus azul com moderação. Pense nele como um portal, algo a ser acionado com cuidado. A receita: 1 colher de chá de pétalas secas de lótus azul e 1 colher de chá de camomila por xícara de água. Infusão de 10-15 minutos. Tome à noite, preferencialmente numa rotina estabelecida. Um ambiente escuro, música muito suave, uma luz de vela e um caderno ao alcance. Antes de beber, faça uma declaração de proteção e intenção. Não precisa ser extensa. Algo como: que eu veja o que preciso ver para meu crescimento, com segurança. Beba devagar e, se for dormir depois, permita-se um sono sem telas. Anote sonhos, imagens e sensações pela manhã. Sobre o bloqueio, o lótus azul contraria o terceiro mecanismo, a perda do uso tradicional, por ser uma planta que, historicamente, foi reservada a iniciados e quase desapareceu do uso popular. Recuperá-la com cuidado e respeito é um ato de devolução. Advertências específicas: não use em gravidez ou amamentação. Se estiver em uso de medicamentos psicotrópicos, consulte um profissional. Recomenda-se um uso de no máximo 2 vezes por semana para o chá do portal, em ciclos curtos, observando sempre a sensibilidade pessoal. Em cada um desses blocos, repito, não estou apresentando garantias. O que trago são práticas com base em registros culturais e uso tradicional. A afirmação ativa a pineal ou abre o terceiro olho é apresentada por tradições e relatos, não como uma conclusão científica categórica. Use linguagem do tipo pode ajudar. Muitos relatos tradicionais indicam, há histórias e práticas que afirmam. Isso preserva a responsabilidade. Agora, sobre o protocolo prático para começar a desfazer o bloqueio, proponho 2 opções, dependendo do quanto você quer mergulhar. Um protocolo de introdução de 3 dias e um protocolo de aprofundamento de 21 dias. O protocolo de 3 dias é um teste sensorial e ritual. No primeiro dia, faça o chá das visões, Artemisia Plus hortelã, amanhã ou ao entardecer, com intenção e diário. No segundo dia, tome o chá da percepção, Damiana Plus canela, em um momento calmo. Registre as sensações. No terceiro dia, prepare o chá do portal, Lótus azul plus camomila, à noite, criando um encerramento ritual. Em cada dia, priorize sono adequado, evite álcool e reduza o tempo de telas por ao menos 1 hora antes do chá. O objetivo é perceber como seu corpo e sua mente respondem aos diferentes perfis de ervas. O protocolo de 21 dias é uma jornada de disciplina e integração. Sugiro um plano simples de repetição cíclica. Nas 2 primeiras semanas, intercale os chás com uma frequência de 2-3 vezes por semana para os chás mais leves, Artemisia, menta, damiana, canela, e até 2 vezes por semana para o chá do portal. Na terceira semana, faça uma revisão. Reduza as doses,
mantenha o diário mais detalhado e faça uma autoavaliação dos padrões que mudaram. Ao longo dos 21 dias, mantenha um registro diário breve, 3 linhas sobre humor, uma imagem ou sonho registrado, e uma nota sobre qualquer insight. Ao final dos 21 dias, releia o diário e observe padrões. Surgiram imagens recorrentes? Mudou a intensidade de seus sonhos? A sua sensibilidade ao silêncio aumentou? Importante, mantenha limites. Não tome chás todos os dias sem supervisão. Isso não é recomendado nem necessário. Frequência sugerida. Para Artemisia e Damiana, 2-3 reais por semana. Para Lótus Azul, até 2 reais por semana. Sempre observe sinais de reatividade do corpo. Náusea, tontura, palpitações ou alterações de humor pedem interrupção imediata e, se necessário, consulta médica. Em vários momentos eu já citei advertências. Agora as coloco de forma clara e direta, porque a responsabilidade é essencial quando lidamos com práticas que afetam a mente e o corpo. Primeira advertência obrigatória. Não use essas ervas se estiver grávida ou amamentando. Isso inclui qualquer infusão ou uso ritual. Segunda advertência obrigatória. Se você faz uso de antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos ou qualquer outra medicação controlada, consulte um profissional de saúde antes de experimentar essas infusões. Algumas ervas podem interagir com medicamentos. Terceira advertência obrigatória. Evite dirigir ou operar máquinas após o consumo se sentir alterações na atenção. Evite consumo combinado com álcool. Além dessas, sempre comece com meia dose se for sensível e interrompa ao menor sinal de reação adversa. Também quero enfatizar a importância do diário como ferramenta de cuidado. O diário não é apenas registro de experiências místicas, é a evidência concreta de mudança, de tendência e de responsabilidade. Anote sempre data, hora, chá tomado, dose, intenção e pelo menos 3 observações: sensações físicas, imagens mentais e mudanças no humor. Leia seu diário semanalmente. Ele mostrará se aquilo que você chama de visão está crescendo, mudando, repetindo-se ou apenas se diluindo em expectativas. Há ainda uma questão ética e investigativa sobre quem ou o que criou o bloqueio. Reitero, não tenho uma lista de culpados com datas e nomes. Os indícios vêm de processos históricos, perseguições a práticas xamânicas, proibição de plantas por poderes coloniais, campanhas de deslegitimação e de uma modernização que valoriza o ruído e a eficiência sobre o silêncio e o rito. Quando posso apontar um agente específico, eu o faço. Na maior parte das vezes, permanece indefinido. Preferir essa palavra é um exercício de cautela. Evita acusações fáceis e nos convida a olhar para estruturas, não para bodes expiatórios. Ao falar de transformação, quero ser clara. Muita gente que começa essa jornada relata maior clareza em sonhos, sensação de sincronicidade, lembranças surgindo com mais facilidade e um sentido de presença ampliado. Outros não percebem mudanças dramáticas, e isso também é normal. A ideia central é que, se algo foi criado para bloquear, o processo de desfazer esse bloqueio raramente é instantâneo. Trata-se de reeducar a atenção, de reinserir ritmos, de recuperar práticas e de respeitar limites. A promessa que eu faço é de possibilidade. Com disciplina, cuidado e registro, você abre espaço para perceber diferente. Não garanto visões espetaculares, mas garanto uma prática de abertura e observação que, ao longo do tempo, transforma a relação que se tem com o invisível. Antes de terminar, mais algumas orientações práticas que protegem seu corpo e sua prática. Não misture esses chás com medicamentos sem orientação médica. Não substitua tratamentos prescritos por médicos por essas práticas. Evite combinações com outras substâncias psicoativas. Comece sempre em casa, em um ambiente seguro, não em ambientes públicos ou no trânsito. Se você tem histórico de transtornos psiquiátricos graves, converse com seu terapeuta ou médico antes de experimentar.
Use medidas simples. 1 colher de chá de erva seca por xícara. Infusão 10, 15 minutos. Mantenha a frequência limitada conforme sugerido. E, por favor, não tente potencializar as doses em busca de resultados mais rápidos. Isso é perigoso. Fecho com uma imagem. Cada xícara dessas infusões é um pequeno gesto de resistência contra um bloqueio que se naturalizou. É recuperar a capacidade de perguntar, de observar e de rever narrativas que disseram que não temos direito de ver. Se você escolher caminhar por esse terreno, faça-o com humildade, disciplina e responsabilidade. Permita que o diário seja sua testemunha e que seus limites corporais sejam os primeiros guias. Se este conteúdo tocou você, comente abaixo. Você já sentiu algo sendo bloqueado em sua percepção? Conte uma experiência breve, sem julgamentos. Ler esses relatos ajuda a mapear como o bloqueio se apresenta de formas diferentes. Se quiser aprofundar, montei um guia de 21 dias que reúne receitas detalhadas, variações seguras, playlists sugeridas, modelos de diário e bônus com rituais de ancoragem. O guia de 21 dias está no link fixado nos comentários. Lá você encontra o protocolo completo, tabelas de frequência e sugestões de acompanhamento profissional. Se decidir encarar a jornada, leve consigo cuidado, respeito pelas plantas e por sua própria história. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Que a curiosidade seja seu fio condutor e a responsabilidade seu mapa.